Prevista no Código de Trânsito Brasileiro, a Semana Nacional de Trânsito é celebrada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. O tema da campanha neste ano é No Trânsito, o Sentido é a Vida. Para conversar conosco sobre esse assunto aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara, nós recebemos a Fabiana Trevisan de Lima. Ela é educadora do setor de Educação de Trânsito e Mobilidade da Endurbe. Fabiana, mais uma vez aqui conosco, seja bem-vinda e obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lidiane. É sempre muito bom participar com vocês, porque a gente chega até a população, né? E o nosso objetivo é esse. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Maroupo. As mortes no trânsito, Fabiana, são a segunda maior taxa de mortalidade por causas externas no país, colocando o Brasil em terceiro lugar no ranking da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, atrás apenas da China e da Índia. Quando a gente fala em semana de trânsito, o objetivo principal das atividades é prevenção. Sim, como é uma data que acontece anualmente e ele é uma campanha nacional, essa data, o período da Semana do Trânsito, é um período que todo o país está falando sobre o assunto, né? Apesar que a gente fala que prevenção tem que ser todos os dias, né? Como nós trabalhamos, né, nessa parte de educação, mas a Semana Nacional do Trânsito ela é fundamental porque a gente tem os parceiros trabalhando mais, as empresas discutindo sobre o tema, as escolas, eles ficam totalmente envolvidas sobre o tema nesse período, né? Porque a gente tem aí o apoio da imprensa, então como tem esse foco aí da questão da violência, da prevenção que a gente tem que ter no trânsito, né? Violência no trânsito não, a prevenção contra a violência, né, no trânsito também, e nós discutimos muito esse mês, então ele é fundamental pra gente também esse período. A gente tem atividades previstas na cidade até o final do mês, o que você destacaria na programação? Nós vamos ter aí várias palestras, né? Que não só a Endurbe está promovendo aí, só o pessoal da Endurbe, mas também tem os nossos parceiros também, Senat, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, entre outros, que nos apoiam aí também nas palestras. Nós vamos ter aí uma atividade bem legal, que vai ser no dia 29, que é um domingo, tá? Nós optamos por domingo, quadra 17 da Getúlio Vargas. Não vamos ocupar o espaço ali que o pessoal utiliza para caminhada, não, nós vamos ocupar o outro lado da via e ali nós vamos levar basicamente todos os parceiros, né? Tanto o pessoal que trabalha com socorro, SAMU, nós temos aí também o pessoal da ETEC, que vem com o pessoal de enfermagem, que vai ter aferição de pressão, de glicemia, tem a exposição das viaturas, instalação de antena corta-cerol, nós deixamos para esse dia também, né? Porque é uma maneira também como assim, nós pensamos, é um domingo, é uma experiência diferente pra gente, né? Mas é um domingo, é mais calmo pro pessoal, eles terem um pouquinho mais de tempo para poder também receber mais informações, ter mais orientação sobre a questão de prevenção, como que ele pode ali se prevenir na questão do acidente, né? E é uma maneira da gente poder ir conscientizar, ter um tempo maior para conscientizar, principalmente esse pessoal que vai estar lá caminhando, que vai lá instalar antena, né? E assim por diante. Qual é o público-alvo de vocês aí durante esse período de atividades no mês de setembro? Nós temos atividades para todas as idades, Lidiane. Nós vamos ter na estação ferroviária mesmo, nós vamos ter atividade para as crianças, né? Mas é um agendamento que já é feito logo no começo do ano, de escolas, atendimento de escolas com o circuito da cidade de Mirim. Nós temos aí as palestras nas empresas, nas escolas, nós temos atividade palestra para as crianças de 7 a 15 anos. Temos também para os pequenininhos, a gente tem um público específico também, educação infantil. O pessoal acha que às vezes não tem, mas nós temos também a parte de contação de história. Então tem todo esse atendimento aí direto para a população. O foco hoje nosso é conscientizar bastante a respeito dos motociclistas, né? Da conduta do motociclista, que hoje é o maior problema que nós temos em termos de acidentes no município, e não só no município, né? Um problema aí que é no Brasil inteiro, né? Mas é um foco que a gente quer puxar sempre assim nas conversas, é isso, e sempre alertando outras questões aí que podem, cuidados que as pessoas podem ter para poder prevenir o acidente no trânsito.
Quando você fala da questão dos motociclistas, existem alguns números que são muito surpreendentes, inclusive estão publicados no site da Endurbe, né, no link Estatística Gel, que mostram uma redução do número total de acidentes de trânsito na cidade nos últimos 10 anos, embora o número de acidentes com motocicletas venha aumentando ou se mantendo alto de forma expressiva. O que é que você acha que motiva o aumento, a manutenção desse número expressivo de acidentes com motocicletas? O fato da gente ter uma quantidade maior agora dos entregadores de aplicativos que acabam se locomovendo em alta velocidade porque tem um prazo aí para entregar as suas encomendas, isso agrava o motociclista que se locomove para o seu trabalho, para as suas atividades pessoais, também está sendo imprudente no trânsito. Qual é o retrato do motociclista em Bauru hoje? Então, nós temos como eu disse, um problema sério, tá? Nos anos anteriores, cerca de 70%, de 60% a 70% era a maioria das pessoas que morriam no trânsito em Bauru são motociclistas. Esse ano, dos 13, nós temos aí uma quantidade, além de ser os motociclistas, Lid, um número que é importante a gente está destacando, são homens, né? Eu não sei se você já percebeu, mas 80% das mortes no trânsito acontece com os homens. E aí são exatamente esse público, né? Que às vezes está com mais pressa porque tem que fazer entrega. Mas se você for analisar, né? Nem sempre os que morreram, eles não estavam em horário de serviço, mas eles têm, eu acredito que eles têm aquele vício, né, de vamos correr um pouquinho mais, então qualquer coisa e acaba aí abusando da velocidade. Mas também, o problema também não é só do motociclista, também é do próprio motorista, né? Muitas vezes, o motorista, você tem uma placa de pare, o pessoal finge que parou e não para, né? Você tem uma placa de pare, gente, é um cruzamento perigoso, você tem que dar uma parada, para mesmo, observa e continua. Não é só dar aquela desacelerada, exato, olhar para os lados e seguir, e achar que vai. Não, se você não parar, você não enxerga o motociclista. O motociclista, ele não é como um veículo maior, que você tem uma visão maior. Não, ele vem menor na via, né? E por mais campanhas que a gente faça, que a gente fala, procurem utilizar roupas claras, né? Se for à noite, aquelas no capacete, na moto, colocar sempre algum adesivo, alguma coisa luminoso para as pessoas poderem enxergar à noite. A maioria ainda não entrou nesse esquema. Então, assim, é importante que os dois lados tenham sempre muito cuidado. Então, mas assim, dizer que é só esse público, né, dos entregadores, não é. A gente percebe que muita gente que na hora de folga acaba aí abusando da velocidade, né? São pessoas que abusam da velocidade tanto com moto quanto de carro e acaba aí causando um acidente. A utilização daqueles corredores centrais, especialmente nas vias expressas, Duque de Caxias, Rodrigues Alves, Nações Unidas, enfim, que tem duas faixas, normalmente num sentido e no outro. Bom, enfim, a utilização desses corredores centrais é adequado pelas motos? Olha, eu não diria adequado, né? Ele é permitido por lei desde que o trânsito esteja parado. Em movimento, ele não é permitido, né? O enquadramento, o pessoal comenta, né? Que o enquadramento dele de transitar no corredor, ele foi revogado já faz muito tempo, mas ele só é permitido somente quando o trânsito parado. Por que quando o trânsito parado? O trânsito está em movimento, é óbvio, né? A pessoa, o motorista, ele pode desviar de alguma coisa, o motociclista não tem tempo, né? Ele é o para-choque, muitas vezes ele vai, a gente percebe costurando próximo de faixa de pedestre, então é muito perigoso, né? Onde tem trânsito de pessoas é muito perigoso, porque de repente surge um motociclista do nada que quer avançar, né? E às vezes o carro para, às vezes o carro está parado, por exemplo, para o pedestre, e o motociclista surge do nada ali e acaba aí causando acidente. Então, em movimento, ele aumenta muito, né? A questão aí dele poder causar um acidente, né? Poder sofrer um acidente e ser muito mais grave, né? Às vezes você acha que não vai dar nada, né? Eles acham que não vai dar nada. Não, eu tô com pressa, né? Então vão aproveitar ali o espaço entre os carros que é permitido. Então, lembrando assim, que ele é permitido com o trânsito parado, né? Porque tem a menos possibilidade de acidente.
Agora, você comentou sobre essa questão do comportamento de homens e mulheres no trânsito. Segundo os dados do site da Endurbe, são 65% dos homens, das vítimas, são homens, né, envolvidos em acidentes de trânsito aqui na cidade. E aí a gente tem aquele senso comum de que mulher dirige mal. Na verdade, a gente vê que o homem está mais envolvido com o acidente. Por que esse número tão diferente? Quando a gente fala de gênero, os homens, eles têm um comportamento mais descuidado, talvez mais despreocupado no trânsito? O que é que vocês observam? Olha, Ligiane, é uma pergunta que eu faço toda vez que a gente vai falar, né, nas palestras. Eu falo, por que o homem morre mais ou tem mais acidente do que a mulher? E a gente não chega numa conclusão nunca, né? Até porque eu falo que tem vários... A gente percebe quando o pessoal fala assim, ela não é boa motorista ou ele não é bom motorista, a gente vê, às vezes, erro dos dois lados. Não dá para falar que a mulher, ela erra menos ou o homem erra menos. A gente percebe dos dois lados. O que acontece com a maioria dos acidentes graves, né? Eles partem dos homens. Talvez aí nessa cultura de arriscar mais, né? A mulher, ela é mais cuidadosa, querendo ou não querendo, às vezes, por mais estressada que ela esteja, ela é muito mais cuidadosa no trânsito. Tanto que se você for fazer o seguro para a mulher no trânsito, ele é mais barato do que para o homem, para ter uma ideia, né? Até porque, assim, apoiado nesses números, né? E não tem, assim, uma explicação óbvia. Nenhum técnico consegue dar uma explicação óbvia. Deduz, né? As pessoas deduzem, os técnicos deduzem, que é geralmente por essa cultura, né? Que o homem tem aí de se arriscar um pouco mais, ter o pé, às vezes, um pouquinho mais pesado, né? Do que a mulher. Né? Não quer dizer que as mulheres estão isentas ali da prevenção, não, meninas, nós temos que nos comportar muito bem no trânsito também, mas é importante, assim, a gente destacar, não tem, assim, um motivo específico que a gente conseguiu identificar até hoje. Acaba acumulando toda essa parte, principalmente essa parte do arriscar mais, dele andar mais rápido. A gente fala assim, tem mais homem do que mulher no trânsito, então a gente não tem uma explicação, assim, definitiva para o assunto. Especificamente com relação aos acidentes fatais ou acidentes graves, quais fatores vocês observam que acabam levando a esse tipo de situação? A gente sempre acaba focando muito naquele tripé, que é o álcool na direção, o excesso de velocidade e o uso do celular. Sim. Isso se mantém, Fabiana? Sim, se mantém. E os acidentes com mortes, a maioria está envolvido a velocidade, né? Você tem também quando você usa o celular no trânsito, você aumenta em 400 vezes a chance de você causar um acidente, né? A bebida, ela, além, né, da gente ver que causa o acidente, ainda ela tem, assim, não sei se vocês sabem, mas a multa para quem dirige embriagado é quase R$2.000, né? E na incidência ela vai dobrando, a pessoa pode pagar até 10 vezes o valor base da multa. Porque também a gente tem muito caso aí. A bebida, ela também atrapalha muito no trânsito. Mas a gente percebe aí que nas mortes nas mortes que nós temos no trânsito, a maioria dos fatais, eles estavam envolvidos em ocorrência com velocidade, né? Então eu acredito que ainda essa pressa que a maioria das pessoas tem, quer ganhar um minutinho para chegar, vai chegar mais cedo no céu, né? A gente percebe que é lá que vai chegar mais cedo e não às vezes no trabalho ou em casa. Ontem mesmo nós participamos de uma palestra com o Tiago Alavarce, que ele também é socorrista, e ele contando que essa semana ele socorreu um caso que não foi, assim, exatamente em Bauru, mas foi ali na Bauru Marília, em que os dois moços que estavam no acidente, eles estavam voltando para Marília, que eles trabalham em Bauru. No final de semana eles estavam voltando para Marília, e aí um deles morreu no acidente. O motorista morreu no acidente, o carro, ele caiu, ele disse que ele rodou mais de 6 vezes, pelo que eles viram pelo acidentado, caiu numa valeta, né? E aí ele contando, o sobrevivente, esse que era o carona, contando, falei assim, nossa, eu falava para ele, calma, você tá correndo demais, né? Você tá correndo demais, nós já acabamos o serviço, não precisa. E ele insistia em correr, né? Porque eu falei, não, eu quero chegar logo na minha casa, gente, hoje é sábado, eu quero fazer o churrasco com a minha mulher, abraçar meu filho, né? Abraçar o cachorro, seja o que for. Mas a pressa ali acabou matando ele. Então, de repente, ali, esse meia hora que ele quisesse chegar um pouco mais cedo, que ele estava tão ansioso, acabou aí numa tragédia que as pessoas não param para pensar, principalmente quando corre. Isso a gente percebe muito nos acidentes que tem a questão da velocidade envolvida. Uhum. E a questão da frota de veículos? A gente vê um número aumentando a cada ano. No ano passado, a frota de carros e motos, enfim, né? Em Bauru superou 280 mil veículos, mais um pouco
pouquinho a gente tenha um veículo aí para cada bauruense. Que medidas podem ser tomadas, na sua visão aí como educadora, para preparar a cidade para receber esse fluxo de veículos? E a educação para o trânsito, ela é importante nesse contexto todo, até que ponto? Então, Lidiane, eu não só quanto educadora, mas também como partícipe do plano de mobilidade, do Conselho de Mobilidade, nós discutimos muito isso nas cidades, né? Um problema que a gente tem é o aumento da frota. Infelizmente, a gente não vê aí a curto prazo uma redução da frota nos municípios. O importante seria que as pessoas começassem a revezar um pouco mais o transporte, né? A gente fala aqui na mobilidade, um dos pontos que a gente precisa, assim, tá intensificando são incentivar as pessoas a andarem de ônibus. Os próprios aplicativos hoje reduzem o número de veículos, né? Esses veículos que circulam por aplicativo, eles ajudam também a reduzir o número de veículos nas principais, que nem centro da cidade, que está o maior número de acidentes nossos, né? Porque o centro da cidade nossa, ele recebe tudo. Mas acima de tudo, né? Como a gente não tem essa perspectiva de redução de veículos, é importante que as pessoas sejam mais, preocupem-se em diminuir o estresse, procura respirar fundo no trânsito. Nós temos aí uma redução de número de acidentes, que um dos motivos também que leva é realmente o aumento da frota, porque ele reduz a velocidade no trânsito. Então, hoje, por exemplo, trajetos que que a gente fazia há 5 anos atrás em 10 minutos em Bauru, hoje a gente vai demorar meia hora, 40 minutos. Então, é uma realidade. Nós queremos crescer quanto município, quanto cidade, nós também temos que pensar nesse outro lado. Essa parte aí que nós incentivamos bastante, andar um pouco mais a pé, andar de bicicleta, deixa o carro em casa, anda de transporte coletivo, dá carona, né, para os amigos, né? Você vai, todo mundo mora próximo da mesma região, vamos combinar, né? Eu vou com o carro essa semana, dou carona para 3 amigos, você já tá tirando 3 carros da rua, né? Essa semana sou eu, na outra semana é outra, e vai revezando. Então, são ações como essa que nós vamos ter que pensar, que as pessoas precisam pensar na coletividade, né? Eu quero chegar mais cedo em casa, mas vamos pensar nesse sentido, né? De procurar pensar estratégias que você vai ajudar a chegar mais cedo com segurança. Não adianta nada achar que com o aumento da frota aí vai ficar mais fácil para você chegar na sua casa. Eu vou aumentar a frota porque eu vou comprar um carro para mim, né? O sonho de muita gente é esse, né? Mas a gente precisa pensar esse lado também. O aumento da frota, ele não ajuda na questão do meio ambiente. As ondas de calor que nós temos em Bauru também é resultado disso. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas esse efeito do gás que os veículos produzem, eles acabam influenciando aí na questão do calor. Pode ver que tem pontos da cidade que são mais calor do que o outro. E percebam, o centro da cidade é muito quente, né? Nós que trabalhamos aqui pelo centro, nós sabemos isso. E é onde a gente concentra a maior parte também dos veículos. Quer dizer, é importante falar em investimentos para mobilidade, para o trânsito, né? Para a segurança no trânsito, mas existe o nosso papel e as recomendações para que nós façamos a nossa parte também, né, Fabiana? Com certeza. Inclusive como pedestres, né? Exatamente. É o que eu costumo sempre reforçar. Nós não somos motorista 100% do dia, né? Mas pedestre nós somos. Né? Às vezes a gente está dirigindo. Hoje, os veículos quem tem veículo, sabia que eles usam, assim, durante a vida útil do veículo, dos dias que a pessoa tem o veículo, ele vai usar no máximo 20% daquele período do veículo, né? Os outros 80% ele está estacionado, ele está parado, né? Então ele não usa. E esse meio tempo aí, o que você pode fazer, né? Então, assim, é importante as pessoas se conscientizarem, vamos procurar qual que é o seu papel aí também. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez aqui com a gente, a Fabiana Trevisan de Lima. Ela é educadora do setor de educação de trânsito e mobilidade da Endurbe, falando conosco sobre a programação da Semana Nacional de Trânsito e as atividades que aí acabam acontecendo até o final do mês de setembro em Bauru. Fabiana, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço e convido também as pessoas que quiserem
conhecer a nossa a programação desse mês, né? O site da Endurbe tem a programação completa, o www.endurbe.com.br. Se ainda tiver alguma empresa, escola, que quiser que a gente vá até fazer uma palestra, a palestra a gente consegue encaixar ainda. As demais atividades, que é a Cidade Mirim, o teatro, nós temos agendamento até dezembro já para esse ano, então nós estamos agendando já para o ano que vem. Mas as palestras ainda estão em aberta e parcerias também, né? Eu falo muito disso. A gente quer falar sobre trânsito, quer falar sobre segurança. Vamos fazer junto? Vamos, nós estamos sempre disponível para isso também. Só entra em contato conosco. Importante aí, tá dado o recado. Obrigada. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigada você também pela sintonia e até a próxima.